para o Parlamento, onde está André Ventura. Acabou a reunião com os órgãos distritais do Chega e fala agora aos jornalistas. Apesar das declarações que já tinha feito e que tinham ficado claras no debate que tive com o Sr. Primeiro-Ministro, aliás, que tivemos aqui no Parlamento, com o Sr. Primeiro-Ministro, que toda a Comissão Política Nacional, toda a Direção Nacional do Partido e também todos os presidentes das distritais do partido pudessem hoje ser ouvidos em relação ao sentido que terá esta moção de confiança que o Governo não vai retirar e que nos parece já que ficou clara em termos de apresentação, mesmo sabendo os riscos, porque já tínhamos avaliado esses riscos, de uma eventual dissolução do Parlamento. Foi consensual, unânime em todo o grupo, de Direção Nacional e também dos presidentes das distritais do país todo, que, as respostas dadas pelo Sr. Primeiro-Ministro e que, inclusivamente, recebemos hoje, são absolutamente insuficientes em relação àquilo que era exigível, em relação ao esclarecimento que era exigível. 2, mantêm-se níveis de suspeição elevados sobre o Primeiro-Ministro de Portugal para o exercício do cargo, em relação quer ao seu património, quer à sua função de Primeiro-Ministro e ao recebimento indevido de dinheiro de outras entidades durante o cargo de Primeiro-Ministro. E 3, que este Governo não merece a confiança política do Chega, porque não tem, como dissemos desde o início também, apesar de, para lá desta situação, conduzido bem os destinos de Portugal. Eu queria deixar claro isto. O Chega tem a completa noção do momento político, tem a completa noção de que o Governo procurou uma fuga para a frente, uma justificação para não dar explicações, para não dar esclarecimentos, uma espécie de tentativa última de sobrevivência, e o Chega não podia pactuar com esta tentativa última de sobrevivência, no sentido em que a democracia não pode servir como porta fundamental do princípio em alguns casos e como porta de destruição ou de escape noutros casos. Isto para ficar claro, André Ventura e o Chega vão votar contra a moção de confiança de amanhã. Vai votar contra a moção de confiança de amanhã, por entender que, se mantêm suspeitas graves sobre o Primeiro-Ministro de Portugal, 2, que nós não podemos ter um Primeiro-Ministro sob suspeita de conduta grave, lesiva do erário público, mas, sobretudo, porque o Primeiro-Ministro e o Governo enredaram-se a eles próprios com a sua arrogância, com a sua falta de esclarecimento, com a sua forma de lidar com os outros partidos e com a imprensa e com o país livre, de uma forma tão arrogante, tão fechada e tão incapaz, que eu acho que é momento dos portugueses mudarem de governo. Mesmo que as sondagens mostrem que o Chega possa perder eleitorado. O nosso foco, o Chega nunca lutou por sondagens. O Chega foi a votos 3 ou 4 vezes nos últimos anos, crescendo sempre e mostrando sempre ao eleitorado que, não tinha medo, 2, pedindo a confiança dos eleitores pela sua forma de fazer política, e ganhou sempre essa confiança, aumentando essa confiança. Há sondagens para todos os gostos, como vemos hoje e vamos ver nos próximos dias. Numas o Chega sobe, noutras o Chega desce. Aqui a questão não tem nada a ver com isso. Nem eu vou julgar o Governo pelas sondagens, se vai descer, se vai subir. Aqui a questão é tão simples como esta. Em política é preciso tomar decisões. E em política as decisões são de princípio. Pode ou não um Governo, sob suspeita grave, manter-se em funções, sem dar explicações sobre isso? Já percebemos que o Chega não ficou satisfeito com as respostas que o Primeiro-Ministro deu aos partidos, inclusive o Chega recebeu hoje essas respostas, mas o Primeiro-Ministro tem ainda uma entrevista num canal de televisão. O Chega não vê aqui uma oportunidade ou uma possibilidade de o Primeiro-Ministro dar os esclarecimentos que ainda faltam dar para, presumo eu, o Chega, depois dessa entrevista dada, ter uma opinião diferente? Vamos ver. Eu também tenho uma entrevista daqui a pouco num canal de televisão e eu acho que em política nós todos temos a noção das coisas. O Sr. Primeiro-Ministro teve 15, 20 dias para poder responder a isto. Houve desde o início perguntas que lhe foram feitas pelos jornais, pela imprensa que temos em Portugal, pela oposição. Teve sempre a oportunidade de responder. Vocês viram, chegou ao Parlamento e disse: eu só respondo a quem é mais transparente que eu. Numa lógica de, isto é como na Venezuela, se eu ando a desviar dinheiro, não estou a dizer que é o caso, mas de facto às vezes parece, se eu ando a desviar dinheiro ou se eu ando a fazer atos de corrupção, fazemos umas eleições e isto resolve-se. Isto não é assim, isto não é Venezuela, Luís Montenegro não é o Isaltino Moraes, também não é o Miguel Albuquerque, isto tem que ter regras. E portanto o Sr. Primeiro-Ministro teve muito tempo para responder. Foram-lhe feitas perguntas concretas. Na última sessão da moção de
censura. O Chega fez questões concretas sobre a compra de habitações, sobre o dinheiro recebido, etc. Tudo ficou sem resposta. E, portanto, nada pode acontecer daqui até amanhã para fazer o Chega mudar de ideias. O Primeiro-Ministro teve toda a oportunidade de responder democraticamente antes de um ato dramático de uma moção de confiança. Agora, é só para criar mais alarme nas pessoas, no sentido de se vitimizar e dizer, estão a ver, eu até fui a uma entrevista um dia antes de uma moção de confiança, mas andamos há 15 dias a pedir esclarecimentos e esses esclarecimentos nunca vieram. A oposição pediu, nunca vieram. Os jornalistas pediram, esses esclarecimentos nunca vieram. Não é agora em cima de um ato tão irresponsável como este, porque é mesmo isto. Isto é um ato absolutamente irresponsável de um governo que prefere atirar o país para a lama, para a crise, para a eleição, em vez de ter o seu Primeiro-Ministro a dar as respostas que têm que ser ditas. Deixa-me só perguntar-lhe, tendo em conta as respostas hoje Ainda não. Tendo em conta as respostas que foram hoje dadas pelo Ministro da Presidência, que disse, inclusive, que o Governo respondeu de forma rápida, como é que reage quando vê um membro do Governo dizer que as respostas foram dadas de forma rápida por parte do Primeiro-Ministro? Eu acho que é ridículo e o país todo percebe que é ridículo. Acho que o país todo percebe que o Primeiro-Ministro não quer dar esclarecimentos e está a tirar o país para a crise por causa disso. Este Primeiro-Ministro não está numa situação muito diferente da que estava Manuel Pinho, verdadeiramente, quando era governante, que estava a ser Ministro e a receber. Nós chegámos ao ponto de que hoje assisti atónito do engenheiro José Sócrates vir dizer, bom, onde é que anda a Justiça e o Ministério Público? Quer dizer, nós estamos aí de lama em lama, até ao lamaçal final que o país pode ter, que é o próprio José Sócrates. Vocês imaginem isto? O José Sócrates dizer assim, onde é que anda a Justiça que não investiga quem tem que investigar? O José Sócrates que enriqueceu brutalmente enquanto era Primeiro-Ministro ilegalmente, conforme todos sabemos. Eu não estou a falar agora da Justiça, estou a falar do que vimos e ouvimos e sabemos. Portanto, quando isto chega a este ponto, se o Dr. Luís Montenegro não compreende que este é o momento de sair, que este é o momento de ir embora e que já não tem condições para ser Primeiro-Ministro, então é porque prefere proteger-se pessoalmente do que salvar a dignidade de Portugal. E o Chega nunca vai preferir salvar ninguém do que salvar a dignidade de Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa disse hoje que tem falado com os líderes partidários e que já fez saber aquilo que pensa. Pergunto quando foi a última vez que falou com ele e se Marcelo Rebelo de Sousa lhe pediu para viabilizar a moção de confiança. Compreendo perfeitamente a questão, não tenho nada a ver com questões de sigilo, não vou revelar conversas com o Presidente da República, não me foram autorizadas e sobre este assunto também não me foram explicitadas que pudessem ser transmitidas e, portanto, não vou revelar conversas sobre o Presidente da República sobre essa. Há pouco falava de... Falou com o Presidente da República? Não vou confirmar nem vou desmentir. Há pouco falava de um país a atirar-se para um lamaçal. Pergunto-lhe se uma comissão parlamentar de inquérito, tal como o Partido Socialista pede, se não contribui precisamente para esse lamaçal. Eu acho que a Comissão Parlamentar de Inquérito é um último instrumento que nós também assumimos quando não há respostas do outro lado. E, portanto, quer dizer, fazem-se perguntas, exigem-se respostas. Estamos a falar de uma coisa grave. Um Primeiro-Ministro é Primeiro-Ministro em funções e está a receber avanças milionárias de grupos privados. O Primeiro-Ministro não tem a escolha de estar em exclusividade ou não. O Primeiro-Ministro tem que estar em exclusividade nas suas funções. Não é uma escolha. Não é como aos deputados ou outras funções. O Primeiro-Ministro tem que estar em exclusividade. É-lhe perguntado, então como é que estava a receber isto e a ser Primeiro-Ministro ao mesmo tempo? Prefere não dizer nada e prefere dar respostas vagas e vazias. Então eu compreendo que se avance para uma comissão parlamentar de inquérito onde se vai perguntar quanto é que era, quem era, porque é que estava a receber nestas circunstâncias, o que é que fez ao dinheiro. Nada disto é agradável, mas isto decorre não da perseguição a ninguém, mas de um Primeiro-Ministro que acha que pode estar em funções de Primeiro-Ministro a receber dinheiro no círculo familiar ou no círculo pessoal, pode fazer com o dinheiro o que bem entende, e isso pode, mas tem que explicar como é que esse dinheiro vem. É como diz o povo, quem cabritos dá e cabras não tem, de algum lado lhe vem. E, portanto, eu não quero ter um segundo José Sócrates em Portugal. É só isso. E quero garantir ao país que nós não temos um segundo José Sócrates. Porque tivemos um e eu acho que já bastou. Infelizmente, a Comissão de Inquérito é o último instrumento. Isto é independente do que o Ministério Público vai fazer. Eu tenho ouvido vários comentadores nos vários canais pedirem que o Ministério Público investigue ou não investigue. Isso é uma questão que a Justiça diz respeito. Parece evidente que terá que haver uma investigação a algum ponto, uma investigação que esclareça e que cabalmente realize aquilo que aconteceu. Agora, esta investigação da Comissão de Inquérito é independente da questão da Justiça. Nós tivemos uma Comissão de Inquérito às gêmeas, importantíssima, que foi independente da investigação do Ministério Público e da Polícia Judiciária. Portanto, eu acho que tem que haver Comissão de Inquérito, independentemente de quem vença as eleições, independentemente do cenário que saia daqui. Estou a falar em eleições, estou a presumir que o PS vai votar contra a moção de confiança, mas do Partido Socialista também já tudo se... Deixe-me perguntar outra vez, não há nada que possa acontecer entre agora e a hora da votação da moção de confiança que faça ou Chega a mudar de ideias? Eu não gosto de dar em política, eu tenho sempre dificuldade em política em dizer
o definitivo. Porém, eu usei uma expressão que eu acho que se pode aplicar neste caso. Face a estas circunstâncias, face às suspeitas que há sobre o Primeiro-Ministro, nem que Cristo deixe a terra, e olha que eu sou muito cristão mesmo, nem que Cristo deixe a terra, eu acho que o Chega pode viabilizar esta moção de confiança. Com isto, eu já lhe estou a dizer que esse cenário não vai acontecer. Repare, mesmo que agora Cristo viesse aqui assim ao meio onde vocês estão e dissesse assim: André, viabiliza a moção de confiança, eu diria: estás enganado, não o vou fazer. Pedia desculpa, porque a gente não deve ofender a Jesus Cristo, mas neste caso eu teria mais razão do que ele. O que só acontece uma vez, mas neste caso eu teria razão. O senhor está, muito obrigado a todos. André Ventura a responder aos jornalistas, a dizer nem que Cristo deixe a terra